Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou a Andréa Moreira, especialista em mudança de hábitos, e hoje nós estamos no Papo de Segunda. E eu quero trazer um assunto que eu já venho falando há algum tempo, mas eu quero reforçar, porque eu acredito que ainda existam várias dúvidas em relação a isso, e eu vou realmente agora trazer de uma outra forma, uma abordagem diferente, para que talvez você consiga assimilar. Bom, todos nós temos uma forma de nos olharmos, ou seja, nós nos descrevemos ou nos identificamos de uma determinada maneira. Essa é a nossa autoimagem. Então você está se olhando no espelho, o que você está vendo? O que você como você se descreveria? E também a parte emocional ou a parte intelectual. O que você pensa sobre você? As características que você tem, os pontos fortes e os pontos fracos. Todos nós temos os dois lados. Todos nós temos luz e sombra, dualidade. Só que para a gente saber realmente como trabalhar isso, a gente primeiro precisa saber do ponto de partida, quem você é hoje. Então você vai pensar sobre isso. Hoje você se descreve como uma pessoa assim, assado, com essas características, olhando realmente no espelho e vendo, olhando o seu físico, como que é esse olhar, como que você está na sua postura, tudo isso conta a sua história, conta quem está por trás daquela pessoa. Você fez essa classificação, você se identificou ali, eu sou isso, eu sou aquilo, e aqui não é para julgar se é uma coisa que você gosta ou não, é só para você identificar. Depois, no outro lado, você vai olhar para as coisas que você deseja ter. Então ali você vai observar se o seu corpo está do jeito que você gostaria e se não, qual o corpo que você gostaria de ter. Você vai olhar para o tipo de pessoa que você é nos relacionamentos e se você está tendo os relacionamentos que você gostaria de ter. Você vai olhar para sua conta financeira, para sua vida profissional e financeira e ver se você realmente está tendo a vida que você deseja. E se você não está, você vai colocar ali também no item número 2. E assim você vai analisando. Isso é um processo de autoconhecimento. É definir o ponto de partida. Quem você está sendo agora. E aí você vai analisar, vai, né, olhar na linha do tempo se você está aonde você gostaria de estar hoje. Para fazer isso, você tem que parar e realmente avaliar. Isso é uma autoavaliação. Ninguém pode te dizer se você está no lugar certo, no lugar errado, ou se está onde deveria estar ou não. Só você pode dizer. Você identificou isso? Agora você vai trabalhar as competências. O que você precisa ser para você chegar aonde você deseja ser, certo? Talvez você não saiba, talvez você se sinta insegura, você não sabe como ter aquele relacionamento incrível. Talvez você é muito ciumenta, você é muito desequilibrada emocionalmente, você não consegue se desapegar do passado, talvez você tenha muitas dores e mágoas, ressentimentos. Então, tudo isso você vai começar a perceber. Ai, André, eu realmente não sei o que eu preciso fazer para alcançar o objetivo que eu quero. Talvez você não está trabalhando naquilo que você deseja, ou talvez você até trabalhe naquilo que você gosta, mas não tem o reconhecimento ou o retorno financeiro que você desejaria ter. Talvez você até tenha um relacionamento incrível, mas você não se sente confortável com você, o seu corpo não está do jeito que você gosta. Tudo isso são possibilidades de melhoria, ou seja, você vai identificar aquilo que você não gosta, aquilo que está faltando, e aí você já vai ter uma indicação do que você precisa trabalhar. Mas, para você conseguir fazer isso, às vezes precisa entender algumas coisas. Tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você pensa que
é um sonho, você tem vontade de viajar, vontade de crescer na sua carreira, vontade de ter relacionamentos incríveis, um corpo maravilhoso, tudo isso você pode ter. Tudo isso está ao seu alcance. Mas quando você está preso a um condicionamento mental, ou seja, você ouviu ou sentiu ou experimentou certas situações que bloquearam você, provavelmente isso é que está impedindo você de alcançar aquilo que você deseja hoje. Então existem formas sim de desbloquear, mas você vai ter que passar por um processo. Às vezes você consegue fazer isso sozinha, pelo esforço, pela dedicação, por estar ali fazendo todos os dias, mudando os seus hábitos e trabalhando constantemente para você chegar no seu objetivo, com muito esforço, com muita dedicação. Ou você vai ter que procurar alguma ajuda para desencalacrar essas crenças que estão impedindo você de viver a sua potencialidade pura. O que é a potencialidade pura? Mais uma vez eu vou falar aqui, você nasceu com potencial para ser aquilo que você deseja ser, no mundo de possibilidades, mas a gente está vivendo com a expectativa de agradar os outros, com medo de se posicionar, com medo de ser julgada, por medo de ser mal interpretada, por medo de que alguém vai pensar mal da gente. Só que não tem como controlar. Tudo aquilo que eu não tenho controle, eu deveria eliminar da minha vida. Ou seja, eu não deveria me preocupar, eu não deveria ter isso no meu radar. Então, toda vez que você está vivendo uma vida limitada por medo de arriscar, medo de tentar, medo de falhar, medo de quebrar a cara, medo de arriscar, você está vivendo de acordo com alguma expectativa que você criou de que você deveria ser de um determinado jeito, ou as pessoas que estão à sua volta, elas vão cobrar algo de você. Uma pessoa adulta, uma pessoa madura, uma pessoa que se sente inteira, que é autorresponsável pela vida, ela não tem medo das consequências dos atos delas, ou seja, ela não tem medo das consequências daquilo que ela escolher, porque é ela que vai ter que arcar com as consequências, não é o outro. Então, toda vez que você está com vontade de fazer algo, mas você se sente insegura, bloqueada, aí tem algo que deve ser trabalhado. Ou é a sua autoestima, ou é o seu amor próprio, ou é a autoconfiança, ou é a autorresponsabilidade. E com certeza isso está ligado diretamente com a sua autoimagem. A forma como você se enxerga, de não ser capaz de se colocar no mundo e dizer, olha, eu vim para isso, eu vou fazer isso, custe o que custar, doa quem doer, porque importa é que se eu não fizer aquilo que eu quero, se eu não for feliz e realizada, isso vai ter um custo muito alto. Porque na verdade é exatamente isso que acontece. Toda vez que você deixa de fazer algo por medo do que o outro vai falar, por medo do julgamento, isso vai ser cobrado. Existe uma conta energética que vai sendo cobrada, porque você vai se apagando, você vai deixando de ser quem você é para atender uma expectativa que jamais você vai conseguir suprir, porque sempre vai ter alguma coisa que alguém vai esperar de você e você não vai conseguir estar ali atendendo as expectativas dos outros. Então é importante sim parar e refletir o que está impedindo você de ir para o próximo nível. Ou é não saber o que tem que ser feito, ou é realmente o medo de quebrar a cara e do julgamento. E aqui eu vou te dar umas dicas do que você pode fazer. Se você não sabe o que fazer hoje, você tem que sempre pensar assim, eu não preciso saber como eu vou chegar lá no meu destino. Eu só preciso dar o próximo passo, o primeiro passo, na verdade. Então, para você sair da onde você está, qual é a melhoria que você podia fazer na sua vida agora, que você tem poder? Por exemplo, eu quando tive lá o meu divórcio há alguns anos atrás, o que aconteceu? Eu não imaginava que eu estaria hoje aqui na Holanda, ou casada novamente. Naquela época, eu não tinha ideia que eu poderia querer casar novamente. Até porque quando você se separa, você já não fica pensando, eu vou casar. Eu até pensava, pode ser que eu case novamente,
mas naquele momento eu não tinha noção aonde eu poderia chegar. Então eu só fui no passo a passo, um passo de cada vez. Então eu estava numa casa, eu saí de uma mansão e fui morar num apartamento pequenininho, onde estava ali passando dificuldades. Qual era o próximo passo que eu tinha que fazer? Então eu sabia que eu tinha que ganhar mais, eu tinha que trabalhar num trabalho melhor, eu precisava mudar de casa. Então esse era o meu próximo passo. Não era pensar que eu já ia ganhar milhões ou que eu ia. Não, era só algo melhor. Por exemplo, eu estava saindo de um relacionamento que eu fui traída. E naquela época eu não tinha consciência da metade das coisas que eu sei hoje. Então eu saí de um relacionamento que eu fui traída e entrei num outro relacionamento que foi também abusivo e tóxico. Por quê? Porque as minhas crenças, ou seja, a pessoa que eu era a pessoa que atraía esse tipo de relacionamento. E qual era essa pessoa? É uma pessoa insegura, uma pessoa que era carente, que tinha medo de expressar a opinião, que não sabia quem era, que não tinha ideia do tipo de pessoa que era ou queria se tornar. Que mais? Uma pessoa que só tinha sabotadores, ou seja, uma mente muito negativa. E eu só fui saber que eu era uma pessoa negativa quando eu mudei essa chave, quando eu entendi que eram os meus pensamentos que estavam criando a minha realidade. E aí eu comecei a ver o resultado, porque se eu tô tendo um resultado contrário daquilo que eu acredito, porque eu era uma pessoa sempre alegre, uma pessoa que nunca reclamava, que estava sempre disposta, que tinha energia, mas internamente, no meu sistema de crenças, no dia a dia, dentro de mim, o diálogo interno meu era sempre de que eu não era boa o suficiente, que eu fazia tudo errado, que eu não ia conseguir aquilo que eu queria, que eu era incompetente, que eu era uma fraude. E de tanto eu repetir isso, eu comecei a ter os resultados de acordo com aquele pensamento. Então foi ter esse entendimento que fez eu virar essa chave. E é claro que eu não fiz isso sozinha, não foi algo que deixa eu mudar os hábitos aqui e já vou conseguir. Não, foi um trabalho de anos. Eu passei investindo em mim, o quê? Foi 2016 que eu comecei nessa loucura. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 8 anos investindo pesado, porque eu já faço curso de desenvolvimento pessoal desde 2000, porque foi quando eu estava grávida do meu filho. Então eu sei exatamente a data, 2001, desculpa, 2001, porque eu estava grávida quando meu filho nasceu, eu estava fazendo ainda um curso. Então eu sei quanto tempo eu levei para chegar hoje nesse grau, nesse nível de consciência, nessa tranquilidade. Então não foi uma jornada assim fácil. 21 anos atrás eu fiz meu primeiro curso de desenvolvimento pessoal. Só que eu não entendia ainda as coisas. Foi interessante fazer o curso, mas eu não apliquei nada. Então foram anos depois que eu parei, na verdade foram 14 anos depois que eu vi que a minha vida não estava indo na direção que eu queria, que eu falei assim, agora eu vou me dedicar aqui e vou entender o que estava acontecendo. E ali eram muitas crenças, eram muitas mágoas, muitos ressentimentos, muita dor que não tinha sido curada. Eu estava carregando uma bagagem de passado, então muita gente está fazendo isso e eu vejo isso. Eu vejo isso pela forma como se expressa, as coisas que fala, o resultado que tem. Então você tem que ver exatamente isso. Quem você está sendo agora? O que você está carregando lá do passado? Quais são as escolhas que você está fazendo de trazer coisas que não tiveram o resultado que você queria, mas você ainda está se culpando ou ainda está se doendo por causa de algo que aconteceu lá atrás? É sobre isso. Então eu tive que largar todo o passado, deixar ele para trás e seguir em frente. E também não me preocupar com o futuro, porque se eu desejo um futuro incrível e todas as pessoas que me procuram e me perguntam, André, o que eu tenho que fazer? Para onde que eu vou? Eu tô com medo, eu tô preocupada. Não adianta se preocupar, não adianta ficar com medo. Isso é só um lugar onde você ocupa na sua mente
E o que acontece? Quando você está preocupada ou com medo, você está tendo pensamentos de medo e preocupação. Ah, isso não vai dar certo, ah, eu não vou conseguir, ah, isso vai dar errado. E ao invés de ocupar a sua mente com as ações que você precisa fazer, com o planejamento daquilo que você precisa fazer, você fica ocupando com coisas que não fazem sentido. Porque se eu cuido do bem-estar hoje, se eu cuido do meu dia hoje, porque é só hoje que existe, é só o agora que eu consigo criar o futuro. Se eu estou fazendo as coisas boas, o que vai acontecer no meu futuro? Só vai ter coisas boas. Então eu não preciso me preocupar com o futuro. Se eu sei que se eu comer certo hoje, todos os dias eu faço isso, todos os dias eu tomo a decisão de comer certo, de me hidratar, de fazer atividade física, no futuro eu não preciso me preocupar de ficar gorda, doente, cheia de problemas, porque eu já estou fazendo o que precisa ser feito hoje. Se eu estou cuidando da minha carreira hoje, se eu estou trabalhando e realmente preocupada, não preocupada no sentido, ai, não vai dar certo, não, eu penso no sentido, ai, eu preciso fazer algo para melhorar na minha carreira, talvez fazer um curso, ou talvez me especializar, ou talvez eu preciso empreender. Eu estou ocupada com isso, o que vai acontecer? Lá no futuro eu vou ter um resultado, o resultado que eu desejo. Agora, se eu fico só preocupada, eu cruzo os braços e fico, ai meu Deus, pensando sobre todas as coisas erradas que poderia dar e não tomo uma ação, com certeza o resultado vai ser negativo. Então, é escolher o que você vai fazer hoje para melhorar o seu dia hoje, agora. Quem você está sendo hoje? Como que você pode ser diferente agora? Qual é a primeira coisa ou a pequena melhoria que você pode fazer hoje para ser melhor hoje, para ter um resultado melhor hoje? Porque se você somar todos os dias a partir de hoje, daqui para frente, com certeza você vai ser uma pessoa melhor e vai se aproximar cada vez mais do seu objetivo, da vida que você quer ter. Mas se você ficar o tempo todo só se preocupando, só se culpando, só julgando, trazendo memórias do passado, de dor, de sem curar, sem resolver, sem perdoar, você não vai conseguir seguir em frente. Se você tiver com medo do que os seus amigos vão falar, do que a sua família vai te dizer, o que elas vão te não só julgar, mas principalmente ficar ali te provocando e você não souber lidar com isso, você não é uma pessoa livre. Aí tem uma frase até que eu falei para minha mentorada, que eu vou encerrar com essa frase. Se você tem medo do julgamento, você não consegue viver a vida que você quis ou tomar as escolhas que você deseja, com medo do julgamento, você não é uma pessoa livre. E quem não é livre é escravo. E uma pessoa escrava, ela não tem direito a nada. E se ela não tem direito a nada, ela não tem nem direito à felicidade. O que você acha disso? É uma frase e tanto, né? Uma pessoa que tem medo do julgamento, ela é uma pessoa escrava. Ela é escrava do que os outros vão pensar. E se ela é escrava, ela não tem direito a nada, muito menos a felicidade. É isso. Espero que esse nosso papo tenha valido a pena. Se faz sentido para você, deixa nos comentários, compartilha com alguém que você sabe que deveria estar fazendo outra coisa, mas a pessoa não tem coragem. E eu vou deixar também o link do meu curso do Reprograme-se, Ative Seu Poder Pessoal, que é para você realmente ativar tudo aquilo que você tem de bom e de melhor dentro de você através de uma reprogramação mental. E você vai aumentar a sua autoestima, amor próprio e ter autoconfiança para você viver na potencialidade pura.